Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson e nós estamos na terceira aula da cadeira de Estado e Sociedade no Brasil do curso de Administração Pública. Ainda estamos no módulo discutindo a diferença de Estado e governo. Já tivemos a chance de ver o argumento de Maquiavel e nessa terceira aula vamos ver o argumento do pensador inglês chamado Thomas Hobbes. Hobbes foi um pensador do século XVII, ele nasceu em fins do século XVI, mas todo o seu trabalho se deu no século XVII. E no ano de 1652, ele publica um dos livros que é considerado até hoje um dos grandes clássicos da teoria política. O livro se chama Leviatã, ou Matéria e Forma de um Governo Eclesiástico e Civil. Pois muito bem, qual é o argumento central do livro Leviatã? Em primeiro lugar, esse livro ele se enquadra dentro daquilo que nós vamos chamar de contratualismo. O que significa isso? Existiu um grupo de pensadores da Idade Moderna que pensaram a sociedade, as sociedades humanas, evidentemente, a questão política, a organização do Estado, etc., a partir da ideia de um contrato social. O que significa isso? A pergunta que todos eles sempre se fizeram é: por que o homem vive em sociedade e, mais do que isso, por que os seres humanos, vivendo em sociedade, eles vivem sob um jugo de um poder político, tá? De um poder que seja soberano, que seja superior a todos os demais indivíduos no meio social. Pois muito bem, então todos os pensadores que se enquadram nisso, eles serão denominados de contratualistas, e no caso do Thomas Hobbes, ele também, é claro, ele está inserido nesse rol. E como é que esse livro, Leviatã, como é que o argumento de Thomas Hobbes, ele se enquadra dentro do pensar contratualista? O primeiro aspecto diz respeito à maneira como Hobbes vai definir isso. Como todos os outros contratualistas, Hobbes entende que há uma natureza humana. O que significa dizer isso? Significa dizer que, independentemente da época, independentemente do lugar, independentemente das situações em que vivem, todos os seres humanos possuem uma natureza, possuem uma essência que é a mesma em todos os momentos. E como essa essência é definida para Thomas Hobbes? Tá? Segundo Hobbes, os seres humanos vivem num mundo de eterna escassez. Ou seja, não há como ter tudo para todas as pessoas. Não há como você ter comida, ter as satisfações devidamente realizadas em todos os momentos para todos os indivíduos. Nesse sentido, dentro de um mundo de perene escassez, os seres humanos eles são constantemente predadores e vingativos. O que significa ser predador? Significa você ter um interesse que é tão forte, que é tão incontrolável, que você, enquanto ser humano, fará de tudo para materializar aquele interesse. Vale dizer que ser predador não significa ser mal, tá? Significa apenas que você vai querer satisfazer aquilo, o seu desejo, o seu apetite, independentemente das circunstâncias. Então, se você quer fazer o bem a alguém, você não se importa em identificar se aquela pessoa quer receber uma benesse. Você vai e faz. Se você tem interesse em conquistar alguma coisa, você vai lá e luta por aquilo. Tá? E, por favor, pouco interessa o resultado disso, pouco interessa as consequências disso, mesmo que você possa correr o risco de morrer. A natureza predatória ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Dentro disso, tá, dentro dessa definição de natureza humana, para Thomas Hobbes, os homens também são vingativos. E aí, é claro, a ideia de vingança ela está intimamente vinculada à ideia do ato predatório, dessa natureza predatória. Na medida em que você é agredido, se você é predador, mas o outro também é. Então, na medida em que o outro agride você de alguma maneira, você já naturalmente vai querer se vingar. Tá? Essa é a forma como Hobbes define o ser humano, tá? A natureza humana. E nesse sentido, é inevitável que essa mesma natureza humana ela viva constantemente naquilo que Hobbes definiu como
triste estado de guerra. Ou seja, o homem, no estado de natureza, na sua condição natural, ele vive o tempo todo de guerra de todos contra todos. O que significa dizer, tá, que sem nenhum controle, sem que outra coisa a não ser a sua própria natureza o homem coloque para fora, tá? A situação que irá resultar será sempre uma situação de guerra, de todos contra todos. E aí é um dado curioso, da mesma maneira que há uma frase, conforme nós citamos na aula anterior, que é acreditada a Maquiavel, né, os fins justificam os meios. No caso do Hobbes também é uma frase que não foi ele que escreveu, ele não, já, como Maquiavel não escreveu os fins justificam os meios, Hobbes também jamais escreveu isso que eu vou falar, mas sem dúvida alguma sintetiza muito bem o seu pensamento. E que frase é essa? A frase que todos acreditam a Thomas Hobbes, mas que não é dele, é: o homem é o lobo do homem. Tá? Essa frase, o homem é o lobo do homem, é acreditada a Hobbes, mas efetivamente ele jamais a escreveu. Bom, mas de qualquer maneira sintetiza muito bem o seu pensar. Pois bem, se a natureza humana é definida dessa forma, se a condição resultante disso, que é a guerra de todos contra todos, como é que Hobbes então resolve o problema? Segundo ele, tá, num dado momento, a partir desse triste estado de guerra, os homens então entenderam que a única coisa que eles não possuíam nesse estado de natureza era a paz. Afinal de contas, viviam num constante estado de guerra civil. E dado que eles não possuíam a paz, qual foi a saída, segundo Thomas Hobbes, para os seres humanos? A constituição de um pacto social. Tá? Um pacto onde todos os homens abriam mão de seus direitos. Direito a quê? Direito de ser predador, direito de ser vingativo, e entregavam esses direitos nas mãos daquilo que Hobbes chamou de Leviatã, ou, se vocês preferirem, chamaríamos hoje de Estado. Em outras palavras, o contrato social hobbesiano ele se apresenta de que maneira? Todos abrem mão dos direitos e entregam nas mãos do Estado. O Estado, por sua vez, adquire todos os direitos e passa a ter, em contrapartida, uma única obrigação, que é garantir aos homens a única coisa que os homens não possuem na sua condição natural, a saber, a paz. Então, para Hobbes, tá, a constituição do Estado pressupõe esse princípio, ou seja, o Estado existe para garantir a paz entre os homens. Agora, vamos entender, garantir a paz dentro do argumento hobbesiano não significa que o Estado seja bondoso, né? Mas sim que o Estado poderá lançar mão e ele terá toda a legitimidade para isso, tá? Para lançar mão de qualquer recurso para garantir a paz. Então, é em nome desse modelo hobbesiano que o Estado, por exemplo, se ele quiser, numa discussão entre o Poder Legislativo, determinar uma pena de morte, tá? Ele pode fazer. Se essa pena de morte garantir a paz no meio social. Ele pode usar da violência na medida em que essa violência justifique ou antes garanta a paz. Sem dúvida alguma, esse argumento hobbesiano é considerado o argumento fundador do Estado conforme nós conhecemos. Se em Maquiavel nós tínhamos um argumento tratando do governante, em Hobbes nós temos pela primeira vez um argumento tratando do Estado. Todos, então, se veem submetidos aos interesses do poder público na medida em que esse poder público efetivamente garanta a nossa paz. É óbvio, tá, que segundo o próprio Thomas Hobbes, aquele que administra o Leviatã, ele poderá ficar lá, na medida que for possível, o tempo que for necessário, desde que ele garanta a paz. Se o governante que administra o Leviatã não garantir a paz, o que Hobbes apresenta como solução? Substitua o governante. É nesse sentido, por exemplo, que o Estado então permanece, mas os governos podem ser substituídos ao longo do tempo. É esse, em síntese, o argumento hobbesiano e nos vemos na próxima aula. Obrigado e um grande abraço.